Você já parou para pensar no que realmente faz um tema WordPress funcionar? Não estou falando apenas de escolher um layout, que seja bonito e instalar ele lá no WordPress, ativar e pronto. Eu estou falando de construir um tema do zero, entendendo cada peça que compõe a sua estrutura. E sim, isso pode parecer desafiador no começo, mas acredite, entender essa estrutura é o que separa os profissionais amadores dos verdadeiros especialistas com o WordPress. E hoje a gente vai mergulhar fundo no coração de um tema WordPress, explorando cada arquivo fundamental e a melhor forma de organizar cada um deles. Esse não é apenas um guia, ele é um mapa que vai te guiar na construção de um tema personalizado que não apenas funcione bem, mas também seja fácil de manter e atualizar depois do projeto entregue. Então, se você está cansado de ajustar temas prontos que nunca se encaixam perfeitamente nas suas necessidades, ou você se sente limitado pelas opções disponíveis, este guia é para você. Então, vamos lá e a gente vai começar pelos arquivos fundamentais de um tema WordPress. Vou colar ele aqui. Vou deixar ele assim mesmo. Arquivos fundamentais de um tema WordPress. Quando se trata de construir um tema WordPress do zero, tudo começa com o entendimento dos arquivos fundamentais. Esses arquivos são o esqueleto do tema que você está criando, e cada um tem um papel específico que contribui para a funcionalidade geral do site. E aqui estão os 3 principais arquivos que todo tema WordPress deve incluir. O primeiro deles é o index.php. O index é o arquivo mais básico dentro de um tema WordPress. Ele é o padrão fallback, que a gente chama, para qualquer pedido que não tenha um template específico. E o que isso quer dizer? Se o WordPress não encontrar um arquivo de template específico para determinada página que o usuário está tentando acessar, ele usará o index.php. Por isso é crucial que esse arquivo esteja bem estruturado e desenvolvido de uma maneira clara e eficiente. O que isso quer dizer na prática? Digamos que você criou um blog e depois de alguns meses, algumas postagens suas você moveu para rascunho ou você excluiu, mas ela está ranqueada no Google ou você enviou esse link para alguém há muito tempo. Se essa pessoa acessa essa página, esse post já não existe mais. Então, ele, entre aspas, deveria cair na página 404, que é a famosa página de erro. Mas e se você não tem mais, se você não tem esse template configurado? O WordPress ele vai procurar primeiro o template 404. Ele não encontrou, então ele vai puxar um index. Então é sempre assim, quando o WordPress ele não consegue achar um template específico, ele recorre ao index.php. Isso não importa o template que seja. Pode ser uma página, um post, uma categoria. Se o WordPress ele não achar o template, ele vai mostrar o index.php. E se você quiser testar isso mais a fundo em uma instalação, se você criar um tema com o index, o style.css e o function, são os arquivos que a gente vai passar aqui, que são os fundamentais. Só com esses 3, se você na instalação do WordPress tentar acessar um post, ele vai cair no index.php, ele não vai cair na página de post, porque você ainda não tem essa página feita. Então, por isso que ele é tão importante. Segundo arquivo fundamental, style.css. O style.css ele é mais do que um arquivo de estilos. E na maioria dos temas, se você for dar manutenção, ele não é nem o arquivo de estilo, ele é só o arquivo de configuração. E é para isso que ele serve primariamente no WordPress. O WordPress usa esse arquivo como um identificador do tema. No topo desse arquivo, você precisará incluir um cabeçalho comentado que contém informações essenciais sobre o tema, como o nome, a versão, o autor e a descrição também. Essas informações são utilizadas pelo WordPress para
listar o tema no painel administrativo. Então, na prática, eu vou acessar aqui Style CSS WordPress aqui. Na documentação oficial do WordPress, tem aqui o main style sheet, que é o style.css. Eu vou expandir aqui. Então, se você passar só isso aqui como um comentário no seu style.css, é o necessário para o WordPress ele entender as informações do tema que você está criando. Então, todo o tema WordPress, se você acessar, ele é assim. Então, você passa o nome do tema, a URL para a URL desse tema, o autor, a URL desse ator, descrição, tags, versão, a versão que esse tema foi testado, digamos assim, até qual versão esse tema funciona. Então, ele começa na 5.0. 5.0 é a primeira versão que ele funciona e ele foi testado até a 5.4. Ele exige que tenha o PHP 7.0 no servidor. Ele tem uma licença, a URL da licença. Ele tem o text domain. Esse text domain é um identificador do tema. Então, sempre que você tiver um texto, você utiliza as funções do WordPress para mostrar um texto e não simplesmente coloca o texto na tela. E o primeiro, quando você utiliza umas funções do WordPress de tradução, então a primeira é o texto, a segunda é esse identificador aqui que é o text domain. Assim, se você utilizar um plugin de tradução, por exemplo, o plugin vai identificar aquele texto e já vai traduzir sozinho. Então é isso que você precisa passar no style.css. Terceiro arquivo principal, functions.php. O arquivo functions.php é onde a mágica acontece. Ele permite que você adicione funcionalidades e características ao seu tema sem modificar os arquivos do core do WordPress. E é aqui que você pode definir novas funções, adicionar suporte, as funcionalidades do WordPress que você vai utilizar no seu tema, enfileirar scripts e estilos, porque no WordPress você não deve simplesmente colocar lá no head um link style sheet href, colocar o URL do link do estilo. E do script também não fazer a mesma coisa, só abrir o script, search, etc. Você tem uma maneira segura de fazer isso. E a gente geralmente faz ou no functions.php ou em um arquivo separado que é incluído dentro do functions. Esse arquivo ele atua como o cérebro do seu tema, onde você pode injetar características e comportamentos específicos para as suas necessidades. Então, com esses três arquivos aqui entendidos, cada um desses arquivos desempenha um papel crucial na construção de um tema. Entender como eles funcionam e como interagem é fundamental para qualquer desenvolvedor que deseja criar temas WordPress personalizados e eficazes. Ao dominar a configuração e a funcionalidade desses arquivos, você estará bem equipado para construir temas que não só parecem bons, mas que também são poderosamente funcionais e fáceis de dar manutenção depois de serem atualizados. Então, esse aqui foi arquivos fundamentais de um tema. A gente vai para o segundo tópico, que é estrutura de diretórios. A organização eficaz dos arquivos de um tema não é apenas uma questão de preferência pessoal. É uma prática que pode ser significativamente aumentar a eficiência e a manutenção do seu tema. Uma estrutura de diretórios bem planejada assegura que você e qualquer pessoa que trabalhe com o seu tema no futuro possam facilmente encontrar o que precisam sem perder tempo procurando em locais incorretos. E aqui está um guia básico para organizar os diretórios de um tema WordPress. Então, a gente tem que começar sempre pelo diretório raiz. Então, você vai criar lá a pasta do seu tema. Eu não vou fazer ilustração aqui. Você vai criar lá a pasta do seu tema. E dentro dessa pasta, você deveria ter os arquivos fundamentais que a gente já viu aqui. Então, diretório raiz, você vai ter index, style, functions.php e outros arquivos de template. Então, você pode ter o page, o single 404, o template de arquivo, categoria, autor, vários outros. E além disso, é comum incluir os arquivos, o screenshot.png
que é a capa desse tema quando aparece lá no admin do WordPress, e o README desse tema, que é a documentação. Se você está desenvolvendo esse tema do zero, é importante que você documente. Então, esses são os arquivos que você utiliza no diretório raiz. Aí você pode ter o /css, /js e o /images. Para manter o seu tema organizado, separe os arquivos de estilos, scripts e imagens em seus respectivos diretórios. Isso não só ajuda na organização, mas também facilita a gestão de versões e atualizações desses recursos. Então, CSS você vai utilizar para colocar folha de estilo, JS ou a pasta JS para scripts do JavaScript, e a pasta images você vai utilizar para colocar imagens e ícones que você utilizar no tema. Então, simples. Diretório raiz, templates do WordPress padrão. Diretório CSS, JS e images, cada um com os seus arquivos correspondentes. Diretório inc. Esse diretório ele é usado para incluir arquivos PHP que contêm funcionalidades extras, como customizações do customizer, definições de widgets, entre outras funcionalidades. Separar essas funções do arquivo functions.php mantém o código principal mais limpo e fácil de entender. Então, ao invés de você ter lá um functions.php com 1000 linhas de código, você separa e inclui esses arquivos dentro do functions.php. Então, a partir do momento que você pensa, eu tenho que atualizar uma função do customizer. Tá bom, eu vou na pasta inc, porque dentro da pasta inc já vai estar organizado com o que eu quero. Você pode ter lá o customizer.php. Você pode ter o widgets.php. Então, facilita muito essa gestão. E esses arquivos aqui estão incluídos dentro desse aqui. Beleza, então a gente vai para o template. Para uma maior clareza, você pode optar por manter arquivos de templates específicos, como header.php, footer.php, sidebar.php, entre outros templates que são partes de página em um diretório separado. Isso ajuda a manter a raiz do tema assim, mais coesa e focada nos arquivos principais. Então, o que você pode fazer? Dentro do diretório raiz, você vai ter aqui um header.php. E aqui dentro você vai ter as modificações desse header.php. Então aqui você pode ter uma pasta header. E dentro dessa pasta header, menu.php. Você pode ter logo.php. E você só vai incluindo essas partes dentro do header. E assim para todos os outros templates. Então, aqui um exemplo do header. Você também pode ter da home. Da home a gente tem a primeira parte, que é o hero.php, que é aquela dobra principal. Você pode ter uma seção sobre, então, about.php. Aí você vai lá e inclui isso aqui no index.php. É uma separação para você sempre mexer em partes específicas. Você não precisa ficar procurando o código. Você olha a estrutura, você sabe onde está tudo. E por último, o diretório languages. Se você pretende tornar seu tema acessível em vários idiomas, é essencial ter o diretório Languages que contenha os arquivos de tradução. Isso vai facilitar a localização e atualização das traduções conforme necessário. Então, como eu tinha falado do Text Domain, você vai utilizar essa pasta aqui para fazer as traduções que são necessárias no seu tema, claro, se você quiser ter essa funcionalidade. Então, se você está criando aí um projeto para um negócio local, etc., você não precisa fazer isso. Organizar seus arquivos e diretório dessa maneira não só melhora a eficiência do desenvolvimento, como também prepara seu tema para facilidade de uso, atualizações e potencialmente distribuição no diretório de temas WordPress. De novo, caso você queira ou até comercializar, vender esse tema. Você tem aí uma ThemeForest, você pode vender num Hotmart ou HeroSpark, etc. Então você pode até criar temas para vender. Uma boa estrutura de diretórios é um investimento que paga dividendos ao longo do tempo, facilitando a gestão e atualização do tema. Então a gente fecha também esse tema.
E a gente parte para o próximo, que são os arquivos de templates específicos. Um dos aspectos mais poderosos do WordPress é a sua capacidade de permitir aos desenvolvedores separar diferentes partes de uma página em arquivos de templates específicos e distintos. Isso não só facilita a manutenção, mas também a reutilização de código em diferentes partes do tema. Vamos explorar os arquivos de template mais comuns e como eles são utilizados para contribuir com um tema coeso e flexível. Então a gente já falou um pouco dele ali na inclusão de parte de template, mas o primeiro deles é o header.php. Cada tema WordPress geralmente possui um arquivo só, header.php, que contém tudo o que é comum na parte superior das páginas do site, como o doctype, a tag header e a tag head e a navegação principal. Ao separar esse conteúdo em um arquivo próprio, você garante que alterações no cabeçalho do site sejam feitas de forma centralizada, refletindo em todas as páginas. Então, por exemplo, se isso aqui fosse, vou entrar aqui no site do WordPress. Se a gente pegar como base aqui o próprio site do WordPress, ele tem aqui várias informações. O que seria aqui o header? O header.php seria tudo isso aqui. Ele teria o logo, ele teria a navegação, ele teria aqui a busca e esse botãozinho aqui. Mas isso é só a parte visual. Se a gente for aqui olhar, vamos inspecionar aqui o elemento. Vou subir aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, aqui. Se a gente for olhar isso no código em si, no WordPress, quando você utiliza o header.php, o que você realmente está colocando nesse template é o doctype. Você vai inicializar o HTML e você vai colocar até o head e para o header. Claro que você inicializa o body e coloca até aqui, está no set blocks, aqui o header. Então, daqui até aqui, você mexe dentro do header.php. Daqui para baixo já são outros templates até chegar no footer, que a gente ainda vai passar por ele aqui. Então, o header.php ele contém ali partes específicas do tema que ele vai ficar na parte de cima. Então, ele inicializa o HTML, coloca a navegação para o usuário. Próximo template, footer.php. E ele é similar ao header.php, só que o arquivo do footer ele gerencia tudo o que aparece na parte inferior das páginas do site que você está fazendo. Isso inclui rodapé, scripts que precisam ser carregados no final do corpo do documento, entre outros elementos de fechamento da página. Ter um arquivo separado para o rodapé facilita atualizações e modificações sem a necessidade de ajustar cada template de forma assim. Você tem que entrar em cada template, por exemplo, e ter que ajustar um trecho de código, digamos assim. Então, se a gente voltar aqui no WordPress novamente, tudo isso aqui é o footer. Então, todas as páginas do WordPress, provavelmente, eu acho que isso aqui não, isso aqui. Provavelmente todas as páginas que a gente visitar vai ter isso aqui, que é o template de footer do WordPress. Assim como a navegação também se mantém. Troca todo o conteúdo da página, se mantém header, se mantém footer que são iguais. Terceiro template, sidebar.php. O arquivo sidebar.php é utilizado para gerenciar as áreas de widgets do tema. E muitos temas oferecem vários layouts de página com ou sem barras laterais. Centralizar o código só da barra lateral em um único arquivo permite ativar ou desativar essa seção facilmente, além de manter a consistência em toda a navegação do usuário, toda a navegação do site. Então, eu não acho que aqui tem um bom exemplo de sidebar, não tem, mas aqui tem. Então, por exemplo, essa aqui é uma sidebar. Contém widgets do WordPress, uma navegação. Esse lado também é um widget diferente. Então, widget, navegação, conteúdo e o widget aqui. Então, sidebar aqui, conteúdo, sidebar. E é assim que o WordPress separa. Até porque o WordPress ele foi criado primeiramente para ser uma plataforma de blogs, então é muito
é muito normal e importante que o WordPress tenha esse arquivo separado só para isso, porque até hoje muitos blogs são feitos em WordPress. Arquivos de templates para posts e páginas. Então, deixa eu continuar aqui. Sidebar.php, a gente vai para o primeiro, que é o single.php. Ele é utilizado para a apresentação de posts individuais. Ele pode ser personalizado para criar apresentações únicas para diferentes tipos de posts. Então, se eu vim aqui, ó, single.php, WordPress. A gente vai entrar aqui na documentação. Single.php. Aqui. Então, o WordPress ele já tem um arquivo feito. Eu vou expandir aqui o código. Dá para ele ficar aqui numa página só. O WordPress ele já tem aqui até um exemplo do código de como que você utiliza o single.php. Ele é um arquivo que é utilizado para todos os posts do WordPress, o single.php, e ele tem as variações dele para caso você queira um tipo de post, template de post para diferentes categorias, diferentes, por exemplo, se você tem para tags diferentes, para IDs de categorias diferentes, então o WordPress já está até preparado para você ter diferentes tipos de página de post para diferentes categorizações. Então é para isso que ele serve. Ele mostra o post em si. Então aqui, page.php gerencia a exibição de páginas individuais. Assim como o single.php, ele pode ser adaptado para diferentes templates dentro do tema. Então, exemplo do blog de novo. O blog ele vai ter posts. O post em si fica no single.php. Mas um blog também precisa de páginas sobre contato, política de privacidade. Então, isso é um page.php, porque é uma página. Então, você pode ter um template de página específico para todas as páginas, ou você pode ter, por exemplo, um page-about.php, que vai ser utilizado só nas páginas sobre page-contact.php, que vai ser utilizado só nas páginas de contato. Então a gente vai para o próximo tipo de template, que a gente chama de templates condicionais. O WordPress permite ainda mais granularidade com templates condicionais que respondem a diferentes condições. Então, a gente tem também o archive.php. E ele serve para listagens de posts, como categorias, tags, autor, data e etc. Então, tudo que for filtro de postagem, você pode utilizar só esse template aqui como a base de todos eles. A gente tem o search.php. Ele personaliza a apresentação dos resultados de busca. Então, se você entra em uma categoria, por exemplo, você quer ver todos os posts, se você não tem um category.php configurado no seu tema, ele puxa o archive.php. Se você faz uma busca, então, deixa eu vir aqui no WordPress. Eu faço aqui uma busca por footer.php. Ele vai carregar o template de busca do WordPress. Então, é assim que funciona um tema também. Quando você faz uma busca, ele puxa um template específico para a busca que você fez. E caso não tenha resultado, você já tem as verificações dentro do código para mostrar a mensagem de não tem resultado. E por último aqui, o 404.php, e ele gerencia a apresentação de erros quando uma página não é encontrada. Vou fechar aqui. Utilizar esses arquivos de templates específicos permite uma organização lógica e eficiente do seu tema, facilitando a personalização e a manutenção a longo prazo. E ao aproveitar essa modularidade, você pode criar temas que são tanto flexíveis quanto robustos. Então, essa é toda a parte de arquivos de templates específicos. A gente pode partir para implementação de estilos e scripts. Eu falei que você não simplesmente inclui um link em um script no WordPress lá com o source para puxar estilos e JavaScript. Tem uma maneira muito mais, como é que eu vou dizer, segura de fazer isso. A maneira como você enfilera scripts e estilos no seu tema WordPress pode afetar significativamente tanto a performance quanto a experiência do usuário.
utilizar as funções corretas do WordPress para colocar esses scripts dentro do seu tema, para garantir que eles sejam carregados na ordem correta, é essencial, porque o WordPress vai puxar esses templates, esses assets, estilo e script, só quando for realmente necessário. E aqui está como você pode gerenciar esses recursos de forma eficaz. E a gente começa pelo WP Enquete Script. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o WP Enquete Script. Enquete Style, desculpa. E como é que ele funciona? Aqui tem um exemplo, ele é uma função do WordPress que você puxa, e ele já tem um exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui abaixo. Tem aqui um exemplo abaixo, tem. Perfeito. Então, como é que funciona? Você vai utilizar essa função do WordPress para puxar um estilo que seja customizado. O que isso quer dizer? Se você tem aqui o WP Enquete Style, você vai colocar aqui o identificador desse estilo. No caso aqui, o main styles, nesse exemplo aqui. E você vai puxar a URL desse tema. O que você faz? Você chama um get template directory URI. Essa função do WordPress, ela puxa o caminho do seu tema e ele mostra, né, dentro dessa função, digamos assim. Então, essa função aqui puxa a URL de inclusão de assets dentro do tema. Então, ele vai lá no servidor, barra tal, barra WP Contents, barra themes, barra nome do seu tema, e ele para ali. E a partir da URL principal do tema, aí eu entro na pasta CSS, depois eu entro no style.css. Esse terceiro parâmetro aqui. Então, a gente passou aqui o handle, que é o identificador, passou o source, deixa aqui ficar mais fácil. Passou o source, segundo parâmetro. Terceiro parâmetro são as dependências. Então, pode ser que o seu estilo que você está criando, que você vai incluir, ele seja dependente do Bootstrap, por exemplo. Ele não pode funcionar sem o Bootstrap. No formato de array, você pode informar para o WordPress que você precisa do Bootstrap para aquele estilo funcionar. Então, é por isso até que é bom você utilizar as funções nativas para fazer inclusão de estilo. O WordPress já previne isso. Versão, então você pode passar a versão que está o seu tema. Você pode passar tanto no formato string como no formato booleano. O default dele aqui é false, só para lembrar. E o media, se ele vai ser carregado em todo tipo de tela, se vai ser print ou screen, que aí é os media carries padrões do CSS. Então aqui está o exemplo de como utilizar identificador, caminho, dependências, versão e mídia. Vamos voltar aqui. E a gente parte para a inclusão de scripts, que basicamente é a mesma coisa. Eu vou até vir aqui, vou pesquisar o script. É esse aqui mesmo, perfeito. E ele faz basicamente a mesma coisa que o style, só que ele vai incluir um script, mas a utilização é a mesma. Não muda. Não muda não, muda o último parâmetro. Por quê? JavaScript ele não vai ser carregado dependendo do tipo de tela. Ele não é igual ao CSS que você tem breakpoints para desktop de um jeito, tablet de outro, mobile de outro, soma TV de outro. Scripts não, você vai carregar sempre ele em todas as telas. Mas você tem uma função de um parâmetro aqui que você pode utilizar só por performance, que é o inFooter. Então, no lugar que seria no style. No WP Enquete Style, o media é o inFooter, que é um true ou false. True, ele mostra o script, ele carrega esse script no footer. Se você deixar como false, ele carrega no head. Por questões de performance, é sempre melhor deixar para carregar qualquer script do seu tema no footer, a não ser que ele seja muito importante, mas não existem muitos casos assim. E considerações de performance, como eu falei. Ao enfileirar scripts e estilos, considere a performance do site. Minimize e combine arquivos sempre que possível para reduzir o número de requisições HTTP. Então, aí um Webpack já faz isso.
Utilize versões CDN de bibliotecas populares para aproveitar o caching do navegador e reduzir a carga no servidor. Então, tipo, se você vai carregar uma nova versão do jQuery, do Bootstrap, do Tailwind, etc., você pode e deve utilizar uma CDN e não ir lá baixar os arquivos, colocar no servidor do seu site e subir a partir dali. Teste e compatibilidade e a performance utilizando ferramentas como o Google PageSpeed Insights para entender o impacto dos scripts e dos estilos no tempo de carregamento do site. Então, se você testou e viu que o CSS e o JS estão demorando muito para carregar, tente cortar o que você não está utilizando ou minificar caso você não tenha feito isso ainda. Então, essa aqui é a parte de implementação de estilos e scripts e a gente parte para as boas práticas na organização de temas. Manter seu tema WordPress bem organizado é crucial e não apenas para a eficiência durante o desenvolvimento, que já é importante, mas também para garantir que futuras atualizações ou personalizações possam ser implementadas sem complicações. E aqui estão algumas dicas fundamentais para manter seu tema organizado e sustentável. A primeira delas é a mais importante para quem dá manutenção em qualquer tipo de aplicação, que é a utilização consistente de nomenclaturas. Adote uma convenção de nomenclaturas consistente para os arquivos e funções dentro do seu tema. Isso facilita a identificação rápida dos arquivos e funções, além de ajudar outros desenvolvedores que possam trabalhar com o seu tema no futuro. Por exemplo, nomeie seus arquivos de template de forma descritiva. Você vai ter lá o page contact aqui que eu falei para vocês. Aqui, eu acho. Aqui. Aqui você sabe que é uma página de contatos, tá? Page.contact. Você pode pegar um tema que não está bem descrito assim, que não page-contact, que acaba sendo a página de contato e você demora para achar. Então, é por isso você ter uma utilização consistente de nomenclatura, sempre mantenha. Isso se aplica também a funções. Então, se você começa a função escrevendo sempre minha função, mantenha esse padrão durante toda a execução do tema. Se você gosta do outro padrão de minha função, mantenha também durante todo o tema. Documentação integrada. Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Documentação integrada. Inclua comentários no código e crie documentação interna para explicar as decisões de design e de funcionalidades complexas. Isso é especialmente importante em temas que utilizam lógicas ou funcionalidades personalizadas. Documentar o seu código torna muito mais fácil para você ou outros desenvolvedores entender e modificar o tema que você fez no futuro, caso seja necessário. E separação de lógica, apresentação. Mantenha uma separação clara entre lógica de programação e apresentação. Use o arquivo functions.php ou inclua arquivos no diretório /inc para o código funcional e mantenha os arquivos de template focados na saída do HTML e apresentação visual. O que isso quer dizer? Então, se você vai fazer uma função, você vai incluir um novo tipo de post no WordPress. Você vai utilizar o custom post type, você vai pegar o código que ele gera, vai colocar no seu tema. Não coloca ele dentro de um arquivo de template, por exemplo. Separa ele. Porque é necessário fazer essa separação de lógica de novo para você encontrar facilmente alguma coisa, alguma parte do tema, caso você precise. Se você faz uma mistura dessa, fica muito complicado até para você depois. Reutilização de código. Evite duplicação de código, criando funções reutilizáveis e mantendo-as em um local centralizado, como o arquivo functions.php, ou em um diretório específico para bibliotecas. Então é muito padrão você encontrar um tema ou aplicações com o /lib, que são bibliotecas. Isso não só reduz a quantidade de código que você precisa manter, mas também facilita as atualizações. E agora que você... Deixa eu fechar isso aqui só para organizar. Agora que a gente passou por todos os fundamentos da estrutura de um tema,
WordPress, eu espero que você se sinta mais confiante e preparado para explorar esse território por conta própria. E esse conhecimento ele é vital para qualquer um que queira construir temas personalizados que não só funcionem bem, mas também são fáceis de manter, atualizar e expandir depois. E lembre-se que a base de um bom tema de tudo começa com uma estrutura bem feita. E com o que você aprendeu aqui hoje, você tem uma boa parte do que precisa para começar. E quanto mais você aplicar esses conceitos, se você está construindo um tema, ou se você quer fazer isso, você aplicar esses conceitos sempre, você vai conseguir fazer isso de uma forma mais natural e isso vai acabar se tornando o seu processo de desenvolvimento. Então, esse foi a aula, a maneira certa de montar o seu tema WordPress. Tudo que você precisa está aqui para montar um tema que seja fácil de atualizar no futuro, que você não tenha problemas e que também esteja seguro. Eu gostaria de ouvir de você o que você achou, primeiro, desse vídeo, e segundo, quais temas você quer que eu crie vídeos no futuro. Então, se você quer ter acesso à versão escrita dessa aula, vai estar aqui abaixo do vídeo. E eu te vejo em um próximo vídeo.